pegava 3 mil, dando o exemplo do número que você falou, e pegava 1.000 eu colocava quanto meu salário, do que eu ganhava, 1.000 eu colocava como minha empresa para eu comprar água, comprar caixa, sei lá, os custos da empresa, 1.000 eu colocava como fundo de reserva. O cara do meu lado pegava 3 mil e colocava tudo quanto salário dele. E ele não sabia que, eu quero trocar de celular, você pode? Pode, mas tem que estar nos 1.000 do seu salário. Legal. Eu quero comprar um tênis, você pode? Pode, mas tem que estar nos 1.000 do seu salário. Tá, mas o tênis custa 1.200, como que eu faço? Pega emprestado com o seu fundo de reserva. Aí no mês que vem você só tem 800 de salário, os outros 200 você tem que pagar pro seu fundo de reserva. Se possível, você coloca lá um pequeno juro, porque seu fundo de reserva sem juro também está estagnado, você está perdendo dinheiro no seu fundo de reserva. Minha caixa de isopor quebrou, você tira no dinheiro da empresa e troca a sua caixa de isopor. A água inflacionou, choveu, eu investi os R$1.000 em água, amanheceu chovendo. O que eu faço? Vai no fundo de reserva e pega R$200 pra você comprar água, pra você comprar capa de chuva e vender capa de chuva. Quando voltar a fazer sol, você vende água, pega 200 e paga o fundo de reserva. Os caras não faziam isso, eu fazia isso na época da praia, com pouco dinheiro. Os caras eram sua, tá maluco, Rico, eu vou ganhar 1.000, o dinheiro é todo meu, tá? O dinheiro é todo meu, mas se não porcionar esse dinheiro, você vai achar que esse dinheiro é todo salário. Não quer dizer que o dinheiro não seja todo seu, quer dizer que o dinheiro não é todo salário. E a galera não sabe essas coisas que são simples, são óbvias, mas que se não aplicado em regra, você vai fazendo da maneira errada, e de tanto ir fazendo da maneira errada, você não percebe que tá fazendo da maneira errada, e você passa a acreditar que você precisa ganhar 4.000 ao invés de 3, porque se você ganhar 4, resolve. Só que você ganha 4 e continua agindo errado, e passa a pensar que você ganhar 5 resolve, que você ganhar 6 resolve. Isso só vai resolver quando você aprender sobre educação financeira. Se eu soubesse que o Fernando Haddad ia virar ministro no lugar do Paulo Guedes, eu votava para ele e pro governo de São Paulo, porque aí estragava só São Paulo, não o país todo, né? Nossa. Comprar carro hoje é furado. Houve um aumento que chegou a 30%, 35%. Cara, Fiat Uno tá sendo vendida por 110 mil. Se tem espertão vendendo, é que tem trouxa comprando. Mano, a taxa de juros no Brasil tá altíssima. Os juros de um financiamento de carro, os juros de um financiamento de imóvel, os juros do cartão de crédito, tá tudo muito caro. Se você puder não comprar um carro agora, eu acho que é um bom momento pra não comprar e um péssimo momento pra comprar. Qualquer Gol, carro aí que você for pegar, Onix, aí tá 70, 80 mil. Pobre ia ser seduzido e querer dar um passo maior do que as pernas. Eu nunca tive um carro zero. O meu primeiro carro foi um Corsinha com uns 8 anos de uso já. Eu paguei à vista, sabe? E me serviu por uns 4, 5 anos. Depois eu troquei por um Celta, que também não era zero. Depois fui pra um Peugeot e tal. Então, você vai crescendo com calma. Agora eu penso, pra que uma pessoa pobre, que tem um salário pequeno, quer ter um carro de 80 pau, mano? Dá pra você pegar um carro bom, usado, Corolla, 2008, 2009, sei lá, por muito menos do que isso. Pra que o cara quer pegar um carro zero? Eu não votei no Bolsonaro. Eu era do Partido Novo, votei no Amoedo, todo mundo sabe disso. O Bolsonaro às vezes me incomoda as posições que ele tem. Eu acho que falta uma comunicação melhor. Eu, como comunicadora, já falei isso várias vezes. Só que, diante de um governo socialista, comunista, ligado a ditaduras comunistas, comprovadamente corrupto em todos os esquemas, Congresso, Senado, empresas, estatais, mensalão, petrolão, 900 bilhões de prejuízos na Petrobras, 6 bilhões devolvidos pelo roubo de pessoas ligadas a Lula. Você me desculpa, não é questão de ser Bolsonaro, é anti-Lula, anti-PT. Amanhã eu vou pra rua defender o meu filho, o meu direito de falar o que eu tô falando aqui, de não ter meu Instagram derrubado, de não ter meus vídeos cancelados. É isso que eu defendo amanhã. Não é pelo Bolsonaro, é pela liberdade, é pela verdade, é por uma nação verde e amarela e não vermelha, corrupta, socialista e comunista. Eu tô vendo tanta injustiça no Brasil, a condenação do Deltan Dallagnol, que foi procurador da Lava Jato, que devolveu tanto dinheiro para o Brasil, prendeu tanto corrupto, eles fizeram tanto pelo país e a mídia está desmontando a Lava Jato, desacreditando a Lava Jato. Se bobear, daqui a pouco sai até dos livros de história. Se entrar, né? Eu falei, chega. E aí eu peguei meu Instagram e falei, olha, nunca me posicionei politicamente. E quando começa isso tudo ter desmontado, os presos serem soltos, quem deu o dinheiro de volta da corrupção, querendo pegar o dinheiro de volta, quem condenou os corruptos sendo condenados. Aí eu falei, não, porque o meu senso de justiça é muito aguçado, sempre foi, desde pequena. Eu estudava em colégio público e aí eu defendia os mais fracos, defendia os que eram zoados pela galera. Eu sempre fui a defensora das pessoas. Hoje em dia eu até penso assim, poxa, eu devia ter feito direito. Porque o que eu gosto mesmo é de defender o que é certo, né? Na minha visão, o que é certo, né? Eu sou absolutamente contra o socialismo. Quando você cai, É verdade. E ainda um grupo seleto de admiradores que não se deixam impressionar com seu empobrecimento diário. Falei com ele no telefone que eu estava precisando de 22 milhões, porque o hospital está parado. Aí ele não demorou 10 minutos, me ligou de volta e falou, eu não vou te dar 22 não, eu vou te dar 30. Qual o tamanho do seu patrimônio? Eu tenho, na verdade, minha casa aqui, minha casa de Angra, né? Tá. Quanto, mais ou menos? Imagino que isso aqui vale 20, 30 milhões de reais. Casa de Angra, quanto? 10 milhões. Mas o que você tem? É isso que eu tenho.
e mais o seu trabalho que você dá. Esse meu trabalho, E você fatura uma porcentagem. Esse trabalho vale $1 milhão por mês, enfim, a minha cabeça vale dinheiro. Mas as marcas do que um dia ele foi ainda estão ali. Alguns especialistas calculam que hoje você tenha aproximadamente 368 milhões, que seria o seu patrimônio. Bloqueado. Mais ou menos por aí? Bloqueado. Quanto é que você tem bloqueado hoje? Isso, mais ou menos isso. Deve ser isso aí. 34 milhões se converteram em apenas 0,4%. Isso, absolutamente. É inacreditável isso. É inacreditável. Na história do mundo não há nada semelhante. Eu acho que não. Eu trabalhava no shopping, eu era gerente. Entrou um rapaz, e você sabe que shopping tem aquela coisa da vez, né? Ah, é minha vez, é minha vez. Entrou um rapaz, muito simpático, porém ele tava normal, assim, com uma roupa normal, né? Um tênis e tal. E ele entrou. Na hora que ele entrou, ele percebeu que a pessoa ficou meio... Ah, não vou perder minha vez. E eu não, eu fui lá atender o rapaz muito simpático, muito gentil, e fui atender. Ele falou, ó, eu quero ver a calça. Numa hora ele falou, desce essa prateleira de calças jeans. Eu falei, gente, será? Daí na hora que desceu, ele falou assim, ó, eu vou levar todas essas calças jeans e só mais uma coisa, eu vou pagar à vista e só mais uma coisa. Quando eu vier aqui, só você vai me atender. Nossa, porque você foi uma pessoa, você não olhou pra mim pelo que eu sou. No fim das contas, eu descobri quem ele era. Ele era um jogador de basquete de fora e ele tava no Brasil de passagem. E ninguém se tocou. E daí ele ficou meu cliente um tempão. O fato de que a gente tem que ser simpático e gentil com qualquer um, independente de se tem grana ou não. É o mínimo, né? Bilhões de reais ou de dólares, não sei. 6 bilhões. Sabe qual é o faturamento da Petrobras por ano? 500 bilhões. 500 bilhões. Então, quer dizer, em relação ao que se fatura, o que aconteceu é mínimo. Então... Teve uma época que o de maior dinheiro que esse cara pegou na vida dele foi R$20 mil. Ele é um cara que desenvolveu a técnica de juntar as goteiras de dinheiro que pingavam e encher copo de tantas goteiras e usar a seu favor. Só que teve uma vez que ele chegou a R$20 mil, foi o maior dinheiro que ele pegou, e nessa época eu ainda morava na Ventosa. E ele me emprestou R$2 mil. Ele não tinha garantia nenhuma para além da minha palavra que eu ia pagar ele aqueles R$2 mil. Mas ele me emprestou assim mesmo. E hoje... Aí eu fui embora de Belo Horizonte em 2016, voltei em 2018, com a vida transformada, criamos o Instituto Pega Visão, e aí eu chamo esse cara e falo, agora chegou a hora da gente rodar o mundo. Porque tomou água quente ao meu lado. E pra tomar da minha água gelada, tem que ter tomado água quente ao meu lado. Eu fui um cara que foi muito humilhado na vida, né? Porque eu sempre fui sonhador demais. Sonhador, assim, eu sempre tive instinto de liderança. E o instinto de liderança incomoda muito, né? Então eu falava de alcançar algumas coisas que, pra realidade que eu tinha, era quase que surto. Só que eu falava. E aí a galera humilhava, a galera zombava. E aí eu sempre ia guardando. A galera zombava em rede social. E eu sempre ia guardando os prints. Eu costumo dizer que eu não guardo raiva, eu não guardo rancor, eu não guardo mágoa. Mas print eu guardo. Então, junte dinheiro, tem a ver com o povo. Segura as pontas. Ah, mas eu queria estar, mas não vai. Ah, mas eu queria me chamar. Não, mas deixa eles, sabe? Ah, mas vão achar que você é pobre. Mas você é pobre, sabe? Não tem problema. O problema é você achar que você é pobre e se for pobre o resto da vida, né? Sim. Você é. Então, quantas vezes me chamavam e eu falava, cara, não vou. Por quê? Porque eu não tô com outras prioridades na vida. Eu não posso gastar esse dinheiro agora. Vão pensar o quê de mim? Eu tô um pouco me lixando, mano, sabe? Era mudar de vida pra dar uma qualidade de vida pra minha família. Você acha que eu sou pobre que se lasque? Hoje não devo nada pra ninguém, né? A pessoa ganhou um dinheirinho. Daí ela fala assim, Brunão, ai, mas eu quero aquela televisão que tal. Aí ganha mais um dinheirinho. Ai, aquela geladeira da minha vizinha é aquela prateada, toda com negócio colorido e tal. Não compre nada enquanto você não tiver o dinheiro. E o cartão de crédito, ele veio justamente pra ferrar com essa regra. Você pode sim comprar enquanto você não tiver o dinheiro. E essa que é a cagada, né? O cartão de crédito, ele foi criado quando os ricos perceberam que emprestar dinheiro pra pobre é lucrativo. Do Karl Marx, você dá meia dúzia de palavras ali, os jovens acham bonito e querem defender uma sociedade igualitária, quase que um hippie dos anos 70, sendo que isso não funciona. Porque tá no DNA do ser humano lutar para ser melhor que o outro. Se, por exemplo, a partir de hoje, eu não recebo mais meu salário, nem você, a gente dá tudo pro governo e ele distribui pra gente, se ele começar a distribuir, você ganha 1.000, ele começa a distribuir 100 pra você, fica toda a população pobre. Fica, e a pessoa e o governo fica menos. rico. Que é o que aconteceu em todas as tentativas de se tornar um país socialista. Não deu certo. E a pessoa também vai trabalhar menos, porque assim, tipo, por que eu tô trabalhando mais se você tá trabalhando menos, por exemplo, e a gente tá ganhando igual? Vou trabalhar menos também, e acontece isso. Aí você começa a nivelar por baixo. E é terrível. Porque aí a população começa a querer parar de trabalhar, viver da mesada do governo. Eu não agrido as pessoas na rua, eu não invado a terra de ninguém, sabe? Eu não roubo, eu não sou corrupta. Então eu sei o que eu defendo. Se eu morrer, eu vou morrer feliz. Mas até eu morrer, eu vou dar trabalho. Porque eu não vou assistir calada, uma escalada de violência mental com as pessoas. Porque o que eles estão fazendo é um estupro mental. Colocando notícias mentirosas todos os dias no noticiário. Falando que o Lula é bom, quando a gente sabe que ele não é. Aí o Lula foi, você não deve mais nada à justiça, falou o principal apresentador da televisão brasileira. Eu vi, eles estão usando como propaganda política no YouTube, você viu? Não, ele foi obrigado a tirar. Ah, tirou? A Globo mandou tirar. Aí eu vi propaganda. Mas você pega um apresentador que fala isso, pra todo o Brasil, ao vivo,
É muito complicado. As pessoas que não têm esclarecimento, que não têm conhecimento de como a banda toca, acreditam. Sabe? Sendo que se você for pegar a maioria dos processos dele, foi anulada ou arquivada. Então, assim, é uma injustiça tremenda. Tremenda, do poder do mais forte. O poder de quem tem mais. Aí até hoje, os bobalhões de esquerda, ele não matou ninguém. Quem matou foi o vírus que foi produzido, inclusive, ou nasceu ou surgiu, num país comunista. Porque as pessoas não têm o que comer e comem bicho. E os bichos estão contaminados com essa doença. Acorda! Não um presidente que ficou com medo de assinar um contrato porque poderia matar milhões de pessoas. Nos Estados Unidos morreram mais de 1 milhão de pessoas. Então Joe Biden e o Trump são o quê? E ninguém fala isso deles lá. Por quê? Porque não são ignorantes. É o discurso de esquerda pobre, porco, de pegar palavrinhas feitas, fascistas, para tentar destruir uma pessoa que, na verdade, só está querendo ajudar o Brasil. 27 anos de carreira política, sem um escândalo de corrupção no nome dele. Quem é que tem corrupção no nome? Quem não tem? Já começa aí quem poderia estar concorrendo e quem não poderia. Quem tem processo arquivado e anulado pela justiça e quem não tem. Para com essa palhaçada. Na televisão do Brasil, um tem uma entrevista de um jeito, outro de outro. Quem faz isso não é bobo, faz de propósito, para manipular. A 1 é nunca pensa em desistir. A 2 é nunca se esqueça da 1. Porque nós vamos nos esquecendo, né? E acabando desistindo. A 3 é, se você começar um negócio hoje, pode dar tudo errado. A 4 é, se você não começar um negócio hoje, já deu tudo errado. Porque alguém começou hoje. A 5ª é, o negócio nunca vai ser seu. Sempre vai ser do cliente final. Portanto, trate essa pessoa da maneira que você gostaria de ser tratado. Sem o cliente final, você não faz a sua primeira cartela de cliente. Sem uma cartela de cliente, você não tem um negócio. Você tem uma operação tapa-buraco. E é o que acontece com muita gente. O cara que compra porque tá mais barato, ele não é seu cliente. Ele só vai comprar no lugar mais barato. Hoje ele compra na sua mão. Amanhã ele compra na mão de quem tiver mais barato. Outra regra, não vai ser fácil. Depois dessa, não precisa ser fácil. Basta não ser impossível. Muita gente deixa de começar porque acha que não vai ser fácil. Eu seguia porque não era impossível. Aposte 90% de suas fichas em pessoas que nunca te viram. Outra regra. As pessoas de perto vão ter mais dificuldade de ver o seu negócio como sendo um negócio. A regra 9, seja um apaixonado pelo próximo nível. E a regra 10 é, só considere que a sua ideia está validada após testá-la por no mínimo 2 anos. Tem 2 cenários que são caóticos para qualquer pessoa que tenha a ousadia de pensar em mudar de realidade de vida. O primeiro deles é o dinheiro chegar antes da educação financeira. E o segundo deles é a oportunidade chegar antes do preparo. Quando o Flávio chegou, eu estava preparado. Nos 2 aspectos, eu estava preparado com mentalidade para lidar com muito dinheiro, caso eu chegasse a muito dinheiro, eu estava preparado para o que viria depois do vídeo d'água. E a maioria não se preparou mentalmente falando, emocionalmente falando, com mentalidade de lidar com ela, a maioria não se preparou. Eu era o cara que estava com a chuteira amarrada, eu costumo brincar com isso. Quando um técnico, a Copa começou agora, aí o Brasil tá lá jogando e de repente o Neymar machuca, o Tite aponta pro banco e fala, vem você, Pedro. Ele fala, peraí que eu só vou amarrar a chuteira. Ele fala, então vem você, Rafinha, você tá com a chuteira amarrada. Eu era o cara que tava com a chuteira amarrada. Quando o Flávio olhou pra mim. Não pode perder a oportunidade. Você não pode estar com a chuteira desamarrada. Você tem que estar pronto. Você tem que acreditar que em algum momento você vai ser chamado pro campo e não vai dar tempo de você nem amarrar a chuteira. Eu era o cara que tava com a chuteira amarrada. Eu passei uma vida inteira lendo. Eu passei uma vida inteira dizendo não pela postura pra coisas que não me conduziriam ao extraordinário. É como se eu tivesse passado uma vida inteira esperando o contato do Flávio Augusto da Silva. Às vezes o barato sai caro, mas às vezes pagar caro é burrice. Exatamente. Né? Você tá com o teu iPhone aí que já é de 3 anos e tá suprindo tudo. Aí a pessoa chega e fala assim, ai, eu quero comprar aquela calça da Bolt. Que eu vi a blogueira tal usar. Porque ela dura muito mais. Cara, minhas calças é tudo da Renner, Riachuelo, e todas as calças que eu tenho faz mínimo 5 anos. É muito difícil você comprar uma calça jeans vagabunda. Vai ter? Vai. Só que aí o pessoal generaliza. Não, o barato sai caro. Tá, só que pagar 200, sendo que tem uma que custa 100 é burrice. Isso aí. Às vezes é o mesmo tecido, só muda a etiqueta, né? Sim, exato. E foi feito na Ásia. Foi feito na China. Tudo vem de lá, né? Só muda a etiqueta mesmo, né? Então, isso que você falou é bem legal, né? Tem essa frase, né, que cria umas barreiras na mente das pessoas, né? O barato sai caro. Ah, eu não posso comprar coisa vagabunda porque vai... Nem sempre! O Lula, ele tem 5,5 milhões de reais em previdência privada. Eu não sei quem cuida do dinheiro do Lula, eu não sei de onde veio esse dinheiro. E ele declarou aqui 7,4 milhões de patrimônio e ele tem 5,5 milhões em previdência. Então por que a maior parte da grana dele está em previdência? Por que ele fez isso? Porque ele não quer ser sócio do governo. Olha só. E é natural, porque a previdência privada, ela tem vários benefícios, incluindo você não pagar, né, alguns impostos ou ter alguns benefícios tributários ou postergar o pagamento de alguns impostos. Em 2006, ele não tinha previdência privada. Patrimônio de 839 mil aqui, segundo a declaração dele. Uma coisa que chama atenção, ó, 47 mil reais, participação cooperativa habitacional, apartamento em construção no Guarujá. Existe 6 milhões e 300 mil reais em VGBL, um número redondo, difícil ser um número real, né? Quer dizer, de 2018 para 2022, o valor que ele tinha em previdência foi de 6,3 milhões para 5,5 milhões, então ele diminuiu. Sabe-se lá por quê? Em 2018, a gente descobre que
que ele tinha esses 6 milhões e 300 mil na Brasilprev Seguros e Previdências. Ele tinha um VGBL na Brasilprev. Por exemplo, quando você tem uma declaração completa no imposto de renda, é quando geralmente você tem uma base de cálculo tributável, é quando você tem um salário e você paga imposto por isso, basicamente, você pode reduzir em 12% a sua base de cálculo. Por 100 mil reais de cálculo, né, meu salário. Ao invés de eu pagar imposto sobre 100 mil reais, eu posso diminuir essa base, e ao invés de pagar imposto sobre 100 mil, eu vou pagar imposto sobre 88 mil. Então a lei permite que você invista numa previdência, né, num PGBL, e você diminua a sua base em até 12%. Então ao invés de pagar imposto sobre 100 mil, eu vou pagar sobre 88. Então o imposto vai ser menor. Então isso aqui é uma coisa que o PGBL te permite. Existe uma coisa chamada come cotas. Pensa comigo, ó. O governo ele precisa tirar o impostinho dele ali. Ele precisa fazer um monte de coisa. O governo pensa assim, caramba, esse cara ele pensa no futuro. Não posso deixar ele pensar no futuro assim, porque se esse cara pensar no futuro, eu tô ferrado, porque eu não vou ganhar imposto sobre esse dinheiro. Aí o governo criou uma coisa chamada come cotas. Então, a cada 6 meses, o governo vem no seu investimento e ele antecipa o imposto. Isso daqui a gente chama de come cotas. Só que tem um tipo de investimento que não tem come cotas. E por isso que o Lula foi tão perspicaz em fazer isso daqui. O Lula, né, ele tem a Previdência porque a Previdência não tem come cotas. Então, você não vai pagar esses R$1.000 nesse caso. Então, você vai ter um rendimento sobre isso até o final da sua vida. E aí você só vai pagar imposto lá na frente, entende? Ao invés de pagar hoje. E aí, adivinha só quem criou o come cotas? Foi no governo Lula, tá? Então, olha só, foi criado o come cotas ali no governo Lula, e aí o Lula foi investir na Previdência privada. Por isso que eu digo que o cara inteligente não quer ter o governo como sócio. Um dos maiores erros do pobre é não ter consciência de que é pobre. É achar que é rico. E a maioria acha que é rico hoje em dia. Seja um pobre consciente. Eu não posso ter coisa de rico. Mas o pobre perderam a noção hoje em dia. Antigamente, quando eu ia pra escola, sempre estudei escola pública, né? Lá tinha gente rica e gente pobre. Os pobres, tipo, eu ia de quichute, daquele tênisinho da pênalti branco de jogar futsal, pra todas as atividades era topper, pretinho com negocinho branco, né? Os ricos tinha tênis top. Hoje em dia todo mundo tem a mesma coisa. Você vai na favela, tem a mesma coisa. Você vai na comunidade, tem a mesma coisa. Na verdade, é mais pobre que tem tênis caro do que rico que tem tênis caro. O cara quer sair da dívida, mas não quer abrir mão de nada. Não. Eu quero ter Netflix, Amazon, Net, Sky, Disney, Star Plus. Pelo amor de Deus, velho. Quando eu era criança, eu tinha que ir na locadora. Se eu quisesse um filme, ia alugar por R$4, que pra mim era caríssimo. Dá pra um pobre mudar de vida ganhando R$3.000. Aí o cara fala, mas R$3.000 não paga nem a escola dos meus filhos. Mas como é que você é pobre e tá numa escola que custa R$3.000, bicho? Né? Aí você vai ver, a pessoa fala, não, é porque filho é o meu bem mais precioso. Mas daqui a pouco você vai passar fome, vai morrer de fome aí, o teu filho vai morrer junto. Baixa o nível. Seja um pobre consciente. Você é pobre? Então tem a coisa de pobre, velho. Né? Porque enquanto o pobre fica com coisa de rico, vai morrer pobre, tendo coisa de rico. Né? Talvez se eu vivesse na China, eu me calasse. Né? Aqui não. Aqui não é, ainda. Uma Cuba, né? Uma Venezuela... Não é. Uma Nicarágua, que agora também estão expulsando freiras, padres, matando gente que é contra o governo. Isso é o socialismo. Né? O discurso do socialismo é muito bonito, né? A ideia de Karl Marx é muito bonita, né? Ele era um filho de rico, né? Era um playboy daquela época. É fácil defender, né? É fácil defender que se distribua o dinheiro para os outros, mas ele mesmo não distribuía nada, igual a todos os socialistas. Todos os socialistas que tem no Brasil, eu nunca vi dar dinheiro para pobre na rua. Mas a gente dá, que é da igreja cristã. O único socialista de verdade, que não é socialista porque não acredita em agressão, não acredita em prisão, não acredita em bater em ninguém, não acredita em o Estado ter muito dinheiro e a população não ter nada, foi Jesus Cristo. E ele eu sigo. Ele eu sigo. Né? Eu divido meus bens com as pessoas. Né? A esquerda, paga o dízimo. Ué, você não é socialista? Paga o centésimo. Você tem que dar 100% do que você tem. Você defende isso? Que tem que dar tudo pro governo e o governo distribui para todo mundo igual? O Flávio é um cara muito pé no chão, né? O Flávio nunca me prometeu nada exorbitante. Não conheço igual meu pai e o Flávio, nunca nem vi. De tão pé no chão que eles têm. E ele nunca me prometeu nada exorbitante. Ele falou, cara, não tô te prometendo nada não, mas tem algumas coisas que dá pra gente fazer junto. Você topa? Uma delas é escrever um livro. Eu pensei, os caras pirou, né? Eu vendo água, cara. Mas, topa. E aí comecei a rabiscar sobre a minha história. E aí, o Flávio, ele é sócio da Buzz Editora, que é a editora que lançou os livros dele, inclusive. E aí eu assinei um contrato com eles e começamos a rabiscar e lançamos o primeiro livro. Eu lembro quando eu lancei o livro, eu vi aquele selo de best-seller na capa, né? Eu achava aquilo bonito pra caramba. E igual a questão da carne. Eu falei, o que tem que ter pra ter esse selo na capa? Igual a pergunta que eu fiz pra minha mãe, como é que eu tenho que fazer pra comer carne? Aí o Anderson Cavalcante, que é o editor da Buzz, falou comigo, esquece. Eu falei, não esqueço não, tá maluco? Carne eu não esqueci. Eu quero saber. Ele falou, não, pra vender, pra colocar esse selo na capa tem que vender 30 mil cópias, é difícil demais. 30 mil é incontestável, mas no Brasil vender 30 mil cópias é muito difícil. Eu falei, tá beleza. E aí o livro vendeu 5, 10, 15, 20, 25, 30 mil cópias. Aí vendeu 50, 100, 200, 300. Ele é o segundo que vendeu. Hoje passaram de 5 milhões de cópias dos dois. Meu Deus, caramba. O
que você não fica rico trabalhando para outras pessoas? Pelo motivo muito simples. Se algum dia aquele salário parar de entrar, a sua torneira fecha. Ah, mas eu ganho 50 mil por mês. Ok, você ganha 50 mil por mês. Se você for demitido amanhã, para de ganhar 50 mil por mês. Ninguém alcança o nível máximo das suas possibilidades trabalhando para outra pessoa. O problema é que para trabalhar para você mesmo, você vai ter que ser um nível máximo de conhecimento, um nível máximo de empenho, um nível máximo de parar com as desculpas prontas, o nível máximo de força, o nível máximo de resiliência, o nível máximo de começar e recomeçar e recomeçar e recomeçar. Você vai ter que ter o nível máximo do empenho. Por isso, a ampla maioria prefere trabalhar para alguém, porque é mais cômodo trabalhar para alguém. Você é o porteiro, igual você falou, independente do que acontecer, no quinto dia útil do mês vai cair umas gotas de dinheiro na sua conta e você foi para esse lugar da estabilidade, de se contentar com essas gotas de dinheiro e deixou de ser o cara dono da parada no seu lugar. Ô meu irmão, sabe por que as pessoas trabalham para os outros? Porque não tem comprometimento de verdade com o seu propósito de alcançar extraordinário. Você não vai alcançar extraordinário trabalhando para alguém. O garoto começou a vender umas roupas na comunidade, foi lá no Brás, fez das tripas coração, comprou lá 50 shorts, 30 blusinha bonitinha, comprou uma sandália, etc. Chegou na favela geral, comprou fiado, semana que vem eu te pago, no pagamento eu te pago, depois eu te pago, meu marido vai pagar, que não sei o quê. Quando essa garota olhou, tá geral na favela desfilando com as roupas dela, ela não recebeu de ninguém, mas ela não tem coragem de cobrar de ninguém, ela manda aquela no status, aquela clássica. As meninas que estão devendo, favor começar a acertar. Que papo é esse de meninas que estão devendo, favor começar a acertar? Cobra no CPF! Não te chamou aí no seu direct, aí no seu WhatsApp para te comprar o short? Por que você vai cobrar no status com política de bobo e dança? Cita o nome da menina que não foi aí te pagar. Isso aqui é Brasil, minha querida. O povo aqui já é ninja, indacano, é ninja de fingir de bobo para viver. E se você não tiver coragem de cobrar dessas pessoas, eles vão pisotear em cima de você. Henrique, eu tenho 100 reais para investir. Você me indica investir em quê? Falei, compra um livro do Thiago Negro e o Geração de Valor. O cara falou, mas Henrique, eu quero investir. Eu falei, meu parceiro, conhecimento é investimento. Nada vai lhe custar tão caro quanto a falta de conhecimento. Ó, pega essa visão e se prepara, tá? Se um dia você tiver 1 milhão, esteja preparado para isso. Não consigo outra explicação para ter a mentalidade e as escolhas que eu fiz dentro do ambiente que eu fui criado, sem contar o meu pai, a não ser Deus. Fala, cara, eu tô te escolhendo. Você vai passar por um caos absurdo aí, mas o dia que você se erguer, o dia que eu te colocar a mão, o dia que a promessa se manifestar na sua vida, as pessoas vão querer seguir o Deus que você serve. E eu vi meu pai ler na Bíblia a vida toda. E tem uma parte da Bíblia que é a 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, que diz: humilhai-vos, porém, debaixo da potente mão do Senhor Deus, para que no seu tempo exato ele venha exaltar. Eu suportei 40 anos para esperar isso acontecer. 40. Mas o dia que esse Deus me exaltou, eu fui nos 5 continentes do mundo provar que não tem a ver com o lugar que você nasceu. Tem a ver com as suas escolhas. Tem a ver com o nível de conhecimento que você buscou. Tem a ver com aquilo que você fez. Tem a ver com os nãos que a sua postura deu automaticamente para as pessoas. Tem a ver com isso e não com o ambiente quando você nasceu. E aí dali começou essa história que o povo conhece. Então eu gravei o vídeo como resposta de um ato de preconceito, dado por um cara preparado para lidar com isso, porque o pior que pode acontecer, para além do ato de preconceito, que já é inexplicável, que é totalmente desnecessário, é a vítima desse ato não está pronta para lidar com aquela situação. E eu estava pronto. E aí, a partir daquilo, a partir daquele limão, eu falei, quer saber, cara, é um limão, até arte pra caramba. Agora, na mão de um cara preparado, isso aqui dá uma limonada. E aí, fui pra casa e gravei o vídeo. Poderia ser só aquele vídeo? Poderia. E tava tudo certo. Eu não era um cara que tava tentando viralizar vídeo. Poderia vir mais coisa através daquele vídeo? Poderia. Mas eu dei um passo, eu gravei um vídeo. E hoje, inclusive, a galera fala assim, mas que se não fosse o Flávio... Eu falo, não, peraí, se não fosse o vídeo. Ok, se não fosse o Flávio, se eu tivesse caído nas mãos erradas, que tem muito disso, você conhece esse meio nosso, então eu poderia ter caído numa mão de um cara que poderia ter me conduzido ao caos, poderia ter me usado muito, e o Flávio nunca me prometeu nada, o Flávio é um cara muito pé no chão. Depois do meu pai, eu não conheço ninguém igual o Flávio. Depois da chegada do Flávio, mudou totalmente a minha caminhada. Como é que Mas se eu não gravo o vídeo, não existia a chegada do Flávio. Mas quando você tem dinheiro, é uma crença de identidade. Eu sou rico. Se você chegar pra mim, eu tenho um carro, eu tenho uma casa quitada, ainda tenho um flat. Aí eu te pergunto, e você tem dinheiro líquido? Não, não tenho. Então você é um pobre com um carro, uma casa e um flat. Chegou uma pessoa pra mim e disse, cara, eu sou rico. Eu disse, por quê? Eu tenho 2 Hilux, eu tenho 2 fazendas e eu tenho mais um apartamento e uma casa. Eu disse, e você tem dinheiro, espécie, liquidez? Não tenho. Então você é um pobre com 2 Hilux, com um apartamento, uma casa e 2 fazendas. Se você não tem liquidez, você é pobre. É a minha convicção. E eu vi isso acontecendo agora. Chegou na pandemia, não tinha liquidez, descobriu que era pobre, saiu queimando tudo que tinha e outras pessoas saíram que tinham liquidez, saíram comprando tudo que você tinha. Quando você passa a ter liquidez, existe uma mudança de mentalidade muito poderosa. O fato de você ter dinheiro
Você tem casa, é uma crença de posse. Tem uma fazenda, uma crença de capacidade. Eu sou absolutamente contra o socialismo. Ele é um câncer na sociedade, destruiu várias civilizações, destrói até hoje, né? E me preocupa muito o crescimento da China junto com a Rússia, né? A China cresceu demais, os Estados Unidos ajudou nisso, né? A se desenvolver desse jeito. Hoje em dia o mundo inteiro é dependente das matérias-primas que vêm da China para fazer tudo o que você pode imaginar. Então está uma potência gigantesca, né? E a gente está ficando refém deles, e são países socialistas, né? Ah, não é socialismo, o comunismo não existe mais. Existe. Existe. Né? Eu estive na China, eu vi como a população vive lá. Não pode se manifestar. Eu fiquei um mês lá. E quando eu entrava no Google para pesquisar qualquer coisa de comunismo, eu era bloqueada imediatamente, caía a minha página no hotel que eu estava. E aí, 2 dias depois, o que você estava pesquisando comunismo? Eles iam te perguntar, tipo, perguntavam. guia. Prenderam uma equipe do SBT que estava lá. E se está na Suprema Corte, em algum momento eles vão pautar. E eu, sinceramente, não tenho ainda nenhuma interferência e nenhum poder de interferência na Suprema Corte para decidir quando e como eles vão votar. O Lula não foi absolvido, ninguém disse que ele é inocente. Na verdade, o que a gente está vendo é anulação de condenação por corrupção, por motivos formais, é aquela velha história. Se você é rico e poderoso, a justiça não chega para você. O que o Lula tem que fazer é explicar a história do Triplex, o sítio de Atibaia, a reforma da Odebrecht, da OAS. O Lula tem que abrir as contas, as palestras lá que ele recebeu das empresas investigadas na Operação Lava Jato. Ninguém disse que ele é inocente. E o povo brasileiro merece uma explicação de todos esses crimes que a gente viu no período que ele era presidente da República. Olha pra história, eu não conheço um grande homem na história do mundo que não tenha corrido risco e não tenha tido fracassos na sua vida antes de chegar em lugares de glória. Eu não conheço um. O consórcio é ótimo também para o banco, para o vendedor, para o comissionado. Para todo mundo é ótimo o consórcio. Por que o consórcio não é bom para quem faz? Apesar do discurso de que consórcio não tem taxa de juros, o que é real, que depois que você for contemplado, mesmo sendo contemplado, você vai adquirir o bem, né? Só que você vai continuar pagando os reajustes. Porque a galera que ainda não foi contemplada precisa ter o reajuste da carta para acompanhar o crescimento da inflação, porque é o outro discurso falacioso que as pessoas que vendem consórcio usam. Porque assim, quem faz conta não faz consórcio. É simples assim. Por que eu vou pagar pro banco se o custo pode ser todo meu, a taxa pode ser toda minha e, inclusive, o custo de oportunidade também é meu? Tô perdendo dinheiro. Eu preciso contar com a sorte para ser contemplada e, pior, depois que eu sou contemplada, eu tenho que continuar pagando para fomentar e alimentar a carta de crédito do coleguinha que ainda não foi contemplado. E pior, se eu resolver antecipar, eu nem a amortização do juro tenho. Por quê? Porque não tem juros. Nosso presidente, às vezes, fala palavrão, mas ele não é ladrão. Se você de fato quiser começar um negócio, você não precisa nem fazer empréstimo em banco para ter uma quantidade grande de recursos, você não precisa abrir mão de muita coisa, você não precisa mudar muitos hábitos para começar. Se você, por exemplo, tiver alguém que te empresta R$10 no máximo, ou se você tiver R$10 no bolso, você compra aí um saco de gelo, um pacote de gelo, um fardo de água, coloca nisso e vai para um semáforo, vai para a praia e vai vender sua água. E depois de vender 12 águas, você tenta fazer com que aquele dinheiro multiplique, sei lá, chegou em R$20. Tenta fazer aqueles 20 virar 25 vendendo mais água. Depois tenta fazer os 25 virar 30 e tenta fazer os 30 virar 40. Então aquele vídeo reuniu tudo isso, princípios básicos, e eu finalizei aquele vídeo com uma provocação. Eu falei, ó, depois de saber que dá para fazer, depois de voltar lá e pagar os R$10, depois disso tudo, se você não começar, aí não venha me falar que o meu país tem crise não, porque a crise maior está dentro de você. E finalizei falando, pega a visão. Na verdade, eu não estou prometendo churrasco, o que eu estou dizendo é que a gente vai voltar. Ah, você não vai fazer um churrasco no quintal, não? A gente vai voltar. Agora, quando é que o povo gosta? É quando eu falo, ó, nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha. Na verdade, eu não estou prometendo churrasco, o que eu estou dizendo é que a gente vai voltar. Ah, você não vai fazer um churrasco no quintal, não? A gente vai voltar a recuperar a economia desse país para que o povo possa comer um bife de soja, um pastel de caju, qualquer coisa. Comer um bife de soja, um pastel de caju, qualquer coisa.
No Brasil foi contado pra nossa gente que várias coisas não são pra gente, pra quem nasceu na minha realidade, né? Ó, isso aqui não é pra você, 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 isso aqui não é pra você. E aí as opções ficaram pouquíssimas demais. É como se tivesse sobrado pra gente mesmo a miséria, o caos, a escassez. O que restou de resíduo na humanidade ficou pra gente. Sim. E a galera foi acreditando nisso, o que não era uma verdade. A galera foi acreditando que era verdade e foi deixando de lutar e o tempo foi passando. E aí a galera ficou meio que, eu acho que não dá, eu acho que a minha idade chegou e não dá, eu acho que não dá, eu acho que não dá, e foi parando. Então, quando essas crenças são quebradas na mente dessa galera, a galera fala, eu, por exemplo, comecei a trabalhar porque eu queria comer carne. Me falaram que não era pra mim. Igual falaram várias outras coisas. E eu falei, não, eu vou comer carne. Quando eu determinei que eu ia comer carne, eu comecei a trabalhar no sentido de fazer o que falaram que não dava pra ser feito e provar que tinha que ser feito, que dava pra ser feito. Isso aos 7 anos de idade. A partir dali... 7 anos? 7 anos de idade. Então eu tive a infância roubada pelo trabalho infantil. Isso não é bonito. No meu caso não tinha opção. Era fazer ou fazer, não tinha outra opção.